Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário pastor Leandro Ramos, servo do Deus Altíssimo, para a parte 5. Aleluia, parte 4, 30 minutos de ministração, ficou extenso. Vamos reduzir o tempo para a parte 5, em nome de Jesus. Nessa série Eclésia, Cosmos, aleluia, e chamada ministerial. Pensamento aqui, como sempre a gente lê, de James M. George, George em português. O chamado de Deus para o ministério vocacional é diferente do chamado à salvação e do chamado que atinge todos os crentes. O serviço trata-se de uma vocação de homens selecionados para servir como líderes da igreja. Os destinatários desse chamado precisam ter a certeza de que Deus assim os escolhe para liderar. A concretização desse fato repousa sobre 4 critérios, o primeiro dos quais é uma confirmação desse chamado por outras pessoas e por Deus, pelas circunstâncias através das quais Ele providencia um lugar para o ministério. O segundo critério é a posse das habilidades necessárias ao serviço em posições de liderança. O terceiro consiste em um profundo desejo de servir no ministério. A qualificação final é um estilo de vida caracterizado por integridade moral. Um homem que preenche esses 4 requisitos pode descansar na certeza de que Deus o chamou para a liderança cristã vocacionada. Vamos ver de novo? Então ele cita 3 situações. Aleluia! Primeiro, você precisa ter a certeza que Deus escolheu você para liderar, né? Que deste chamado por outras pessoas e por Deus foi reconhecido. E Ele, o próprio Deus, providencia um lugar para o ministério. O segundo critério é a posse das habilidades necessárias ao serviço em posição de liderança. Meu estúdio ao vivo aqui, eu perdi a luz do estúdio, a luz solar, aleluia, mas eu vou acertar para o próximo vídeo. E a qualificação final é um estilo de vida caracterizado por integridade moral. O homem que preencha esses 4 requisitos pode descansar. Servir é um privilégio, diz aqui John MacArthur Jr. no livro Ministério Pastoral. Mas é espinhoso. A chamada ministerial, uns dizem que é profissão, ser pastor, ser obreiro, mas pode ser considerado, até porque o obreiro é digno do seu salário. Tem pessoas que vivem da obra, pessoas que são pagas, bancadas pela igreja para fazer a obra. Eu acho um privilégio isso, mas também é doloroso, porque o dia que atrasar e o dinheiro for pouco, a família do obreiro vai sofrer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tem as características do obreiro, marido de uma mulher, não pode ser recém-plantado, neófito, cara. Vou falar de novo, mais uma vez. Você que é pastor, apóstolo, bispo, que fundou uma convenção, arrumou um advogado, um contador, foi no cartório, registrou sua convenção e você faz divulgação nas redes sociais, cobra 200, 300 reais para a pessoa entrar na tua convenção.
cobra 60, 80, 100 reais para manutenção da tua convenção por pessoa. E você reúne aqui no estado do Maranhão, um exemplo, todos os obreiros que você conseguiu arrebatar, e você sai derramando óleo de bispo, apóstolo, pastor, diácono, presbítero, todos os ministérios. A maioria quer ser só apóstolo e bispo, no mínimo pastor. É muito forte isso, eu quero te dizer. Eu não queria te dizer isso, mas à luz da Bíblia Sagrada tu é um desgraçado. É isso. Porque à luz da Bíblia Sagrada tu tá matando as ordenanças bíblicas e, de certa forma, trazendo os rebeldes de grandes ministérios que não conseguiram sentar no banco da igreja. Tem uns que passam 3 anos, tem um que não passa nem 1 ano. E aí, Satanás, não pode ser outro, botou na mente daquele indivíduo que ele está preparado para ser pastor, que ele tem que ser bispo, porque o título de pastor é pequeno, que ele não pode servir naquela igreja. Eu vou servir naquela igreja, eu vou rasgar o verbo hoje aqui. Eu vou servir naquela igreja e lá ele recebe o dízimo, as ofertas, e isso e aquilo. Quem desviar o dízimo e a oferta da casa de Deus vai prestar conta com o próprio Deus. É um leproso espiritual, está cheio de lepra. E quem não quer sentar no banco da igreja para aprender da palavra de Deus, para ser preparado como obreiro, para entrar na fornalha, no fogo, ser provado, está fora da visão. E quem funda essas convenções nas redes sociais e sai arrebatando os lobos mercenários igual a ele, é um desgraçado. Por quê? Porque está pegando um cara que não tem preparação, que não ficou no banco da igreja, que não trabalhou na portaria da igreja, que não fez escola bíblica dominical, se for assembleiano, se for batista nacional, não fez discipulado, se for de uma igreja neopentecostal, não estudou para ser obreiro, não foi preparado no campo, não é casado, não está preparado, não tem os pré-requisitos da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tem missionários e missionárias, viúvas, solteiros, no campo, separado para fazendo a obra, mas isso são exceções. Aleluia. Então, são muitos pontos a ser colocado, mas o principal eu quero deixar bem claro: eu não tenho nada contra você, eu não tenho frustração, porque a igreja com pregação fechou na época do Covid, porque minha esposa está doente. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, apologética, defesa da fé, e pela misericórdia de Deus, porque eu não tinha essa capacidade, mas Deus me escolheu porque eu sou um Jonas, um fujão. Quanto mais eu fugi, mais Deus me chamou. Eu vou ser um avivalista, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que um avivalista faz? Traz o avivamento através das Sagradas Escrituras. Prega com ousadia. É um João Batista. Não tem o rabo preso com ministério nenhum. Não tem por que não falar sobre adultério, porque renunciou ao adultério. Não tem por que falar sobre prostituição, porque renunciou à prostituição. Não está com nenhum padrinho político, não está com uma aliança partidária. Então pode subir nos púlpitos e falar toda a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está fabricando maus obreiros, obreiros neófitos, não preparados, recém-plantados. E não existe essa hierarquia maldita que criaram, principalmente nas igrejas pentecostais. Os calvinistas não seguem essas hierarquias demoníacas. Eles têm um defeito também, eles também são falhos. Eles têm os calvinistas extremistas, mas são os pentecostais e os arminianos que seguem. Os arminianos não, os pentecostais que não sabem nem quem é Jacob Armínio, que segue essa hierarquia maldita, que acha que ser servo, congregado, membresia, isso é bobagem, entendeu? Você pode se congregar na sua casa, porque a igreja primitiva ia nas casas. Você não precisa ter um CNPJ numa igreja, você não precisa ter um estatuto na igreja, você não precisa um líder, você nasceu líder.
Ninguém nasce líder esbandalhado, desconcertado, insubmisso, insubordinado. Todo mundo, para ser líder, precisa ser liderado. Se você nunca foi liderado, você nunca vai ser líder lobo, não vai ser líder ovelha. Você não vai pastorear ninguém. No máximo você vai pastorear meia dúzia ali de ovelhas esbandalhadas. É uma briga desgraçada por aprisco, por aquário. Vem para minha igreja. Eu aprendi, eu já fiz isso no passado, convidar as pessoas, vem para cá. Eu aprendi que quem tem chamado vai na quebrada pregar. E se um assaltante, um traficante se converter, você vai fazer o discipulado, vai cuidar daquela família, vai cuidar daquela ovelha, e aquela ovelha vai ser seu discípulo, porque a ovelha, ela escuta a voz do pastor dela. O lobo não escuta a voz do pastor, ele é lobo. Ele quer comer o pastor, comer a carne viva do pastor. Ele vai sugar as igrejas, tá certo? E tem muitos lobos disfarçados de ovelhas na igreja, que vai ser um problema para o teu ministério, pastor. Quando chegar alguém no teu ministério, peça a carta de recomendação. Ninguém vai dar uma carta de recomendação para um lobo. O lobo é rebelde. O lobo, ele vai sair da igreja cheio de rebeldia. Eu tenho um chamado para rebelde. Vou explicar. Durante todos esses anos, eu conheci um monte de rebelde de um monte de igreja. Mas eu tratei todos bem. Separam ser meus amigos, conhecidos. Tomam café comigo, eu trato bem. Eles falam o que eles querem falar. Estou aqui desabafando, falando a verdade. Quem se zangar, não quiser mais tomar café comigo, não tem problema. Mas eles são lobos rebeldes. Em 2026, eu orei a Deus em 2025. Foi uma guerra, foi um ano muito ruim para o meu ministério, mas eu venci 2025. Está começando 2026 cheio de batalha, cheio de coisas que eu preciso superar, mas Cristo é comigo, meu Redentor vive. Então não existe essa hierarquia demoníaca na igreja. Congregado, membro, servo, eu não quero ser não. Eu tenho que ser pelo menos diácono, ficar bonitinho, diácono, diaconisa. Mas eu estou 3 meses como diácono. Eu vou para a igreja, outra igreja ali, que o pastor vai consagrar a minha esposa como missionária e eu vou ser evangelista. Aí 3 meses ela já é missionária e ele é evangelista. Ainda não acertaram nem o casamento deles. Tá uma guerra nos bastidores. Aí depois de 3 meses, um é evangelista, outra é missionária. Agora eu já vou para outra igreja, porque Deus falou lá no monte com a bispa, com o bispo, com o apóstolo, e vai ser derramado óleo, eu vou ser pastor. Eita! Glória a Deus, aleluia. Desculpa, viu, obreiro? Tu vai escutar esse vídeo, senão é uma indireta para ti, não. Eu estou pregando, obreira que escutar esse vídeo, eu estou pregando o evangelho da cruz do Calvário, e eu tenho um chamado da apologética, defesa da fé. Um certo pastor amigo meu sentou comigo aqui, pastor, larga esse negócio. Ele disse assim, mais ou menos, né? Eu entendi. Eu estou assim, esmiuçando o que ele disse. Falando em português, claro. Apologética, você vai ser detestado. Você está preparado mesmo para ir para esse ramo da apologética, da defesa da fé? Quem está me preparando é o Espírito Santo de Deus. Se na igreja nós estamos ali a construir uma base missionária, porque é no encontro de facções aqui no Maranhão, e eu vou construir lá, nós vamos construir. Jesus vai, nem que seja de palha, entendeu? Uma tribuna lá, e vamos pregar o evangelho. E eu vou pregar no foco, que eu falei agora há pouco. E Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos usar para resgatar os cativos do cativeiro. Com essa teologia apologética, com a defesa da fé que incomoda muitos, buscando o equilíbrio entre o Espírito Santo falar comigo e a própria palavra, que é o verbo, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Porque deixa eu te explicar, obreiro e obreira, eu já venho nessa lida há muito tempo. O Espírito Santo de Deus, a gente tem que buscar ele para falar conosco. Mas a teologia, ela também não tem como ser tirada.
Existe sim, como o pensador Charles Spurgeon, se não falha a memória, falou, tem uns que vão muito para a teologia, começam a estudar hebraico, começam a estudar os originais no grego, e ele fica só teologia. E às vezes tem uns que estudam teologia e vão para o caminho errado, a teologia herética. Conheço uma pastora que eu ajudei a fundar a igreja, hoje ela guarda o pôr do sol. Problema dela. Bebeu da fonte errada. É soberba. São muitos os soberbos em nossas congregações e nossos púlpitos. Ah, mas na igreja grande a política está tomando conta da igreja. Não se preocupe. Usou até eu não gosto de citar nome de famoso, mas usou até a missionária Cristina Maranhão para profetizar o abate desses soberbos, desses grandes. Então, se Deus usou ela, que é uma mulher que tem referência, porque tem que ter referência para profetizar, tu sabia disso? Ah, Deus não pode usar o irmãozinho lá do povoado? Pode, mas ele vai ser reconhecido na região como o profeta que profetiza e as profecias de Deus se cumprem através da vida dele. Não é essa ideia, deixa eu te entregar antes da gente ir embora, deixa eu te entregar uma revelação. O outro chega, ei, deixa eu te entregar um manto. Esquece, isso aí não é profeta, coisa nenhuma. Ele está se enganando e enganando a muitos. Então, vou voltar para finalizar aqui, que o negócio aqui foi estreito hoje. Nesse quinto vídeo. Eclésia, igreja, cosmos, mundo e chamada ministerial. Deixa eu te dizer, não existe isso aqui, ó. Patriarca. Eu vou logo falar o nome, René Terra Nova, que está longe, até ele me processar vai demorar. Patriarca, porque ele formou 12 apóstolos. Cada apóstolo desse tem 12 pastores. Cada pastor desse tem uma rede gigante. Nada contra a igreja em célula, nada. O problema é como vai ser utilizado isso. Qual é o cerne da questão? Se é o crescimento ou se é o crescimento do reino. Esse é o X da questão. Mas aí cada qual com seu cada um com seu ministério, tá tudo certo. Tá certo? E pode estar tudo errado. Aí é ele Deus. São vocês e Deus, os vossos ministérios. Eu só sei do meu. Eu sei da minha experiência de vida, daquilo que Deus me chamou. Patriarca, apóstolo. Aí, aqui para as igrejas nossas, apóstolo e bispo estão aqui equilibrados. Aí o bispo é líder de vários pastores. Às vezes é só 2 pastores que ele pegou e outro ministério já consagrou. Aí, pastor, apóstolo, bispo, pastor. Não existe isso à luz da Bíblia. Isso é heresia. Pastor, aí embaixo de pastor, missionário. Embaixo de missionário, ou igual a missionário, presbítero, que fica na igreja, que ele consagrou, botou na igreja lá, na igrejinha do bairro, presbítero. Aí, abaixo do missionário presbítero, no mesmo patamar, o evangelista, pregador de rua, o evangelista, bota a caixa de som na rua e vai evangelizar. Evangelista, eu tenho uma pergunta a te fazer. Tu é evangelista, tu ganhou quantas almas no ano de 2025? Nenhuma, ou só uma. Mas aonde estão essas almas? Tu sabe onde tu ganhou as almas? Elas estão sendo cuidadas lá pelo pastor daquela igreja que tu pregou e se reconciliou. Tu ganhou na rua, tá cuidando dessa ovelha. Então tu não é evangelista. Aí evangelista, aí vem o pobre do diácono e a diaconisa, o obreiro, o auxiliar. Não existe isso à luz da Bíblia Sagrada. Pode existir no estatuto da tua igreja. Amém? Todos, na minha opinião, minha visão teológica, são obreiros. Obreiro é que faz obra. Tem os ministérios que só chamam obreiro de pastor. Missionário, pastor, evangelista. Todos são obreiros, fazem obra. Mas geralmente tem ministérios que direcionam o obreiro, que é o pastor da igreja, o anjo da igreja. O menor será o maior na casa de Deus. Está aplicado o texto fora de contexto? Não, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Muito cuidado. Prepare-se para ser um ministro do evangelho. Se você deseja o episcopado, boa coisa você deseja. Tá certo? Você vai servir na casa de Deus. Muita calma nessa hora.
99% das vezes você não está preparado para isso. Você não tem um casamento preparado, porque a Bíblia vai dizer melhor que sejam dois do que sejam um. Um cordão de 3 dobras, ainda que seja uma tipologia bíblica, o varão, a varoa e Jesus no centro do casamento. Uma família preparada para isso. Sua família vai sofrer, seus filhos vão sofrer, e você vai ser atacado de manhã, de tarde, de noite, porque simplesmente você verdadeiramente tem um chamado. Primeiro você tem que saber se realmente você tem um chamado. Segundo, você tem que calcular os sofrimentos desse chamado. Você está disposto a pagar o preço por esse chamado? E quando o bispo chegar, o apóstolo, dê a paz do Senhor, você pode ser só servo. Ele também é servo. Ele também é serviçal na casa de Deus. A Bíblia vai dizer para você honrar sua liderança. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é bispo. Depois a gente fala sobre esses ministérios. O significado de cada um e se o povo confunde dom com chamada ministerial. Porque lá em Efésios está os dons. O chamado dos dons. Se tem apóstolo hoje, isso é uma outra história. E é um título pesadíssimo, enviado, fundador de igreja. Mas tudo bem. Veja se realmente, analise, isso é anos, meses, se você está preparado para o ministério. Veja o tempo da preparação. Não, mas porque você passou 14 anos para ser consagrado, eu tenho que passar 14 anos? Não. Mas existe aí uma linha tênue, uma coisa muito próxima, muito escorregadio, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque aqueles que passaram todo o tempo da preparação, eles também caíram ou podem cair. Como caiu agora um americano aí, acho que é americano. Mas você tem que entender que independente do tempo, Jesus disse: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Se existe um estatuto na igreja, se existe um CNPJ, a igreja precisa do CNPJ para existir enquanto instituição. A igreja precisa do CNPJ para receber uma doação. Então nós não vivemos num mundo só espiritual de anjos e demônios. Nós vivemos aqui nessa terra para cumprir os ordenamentos jurídicos, todas as ordens, todas as normas, todas as leis, lei de trânsito, lei de tudo, nós precisamos cumprir. Nós precisamos obedecer às autoridades. Isso é bíblico. Aleluia. Nada do que eu prego aqui não é bíblico. Você pode me questionar aí que a gente vai, à luz da Bíblia, buscar as referências. Tenham cuidado para isso. O Espírito Santo de Deus me guia e me ilumina. Aleluia. Glória a Deus. Muito cuidado. Eu não estou falando isso para você vir para o meu ministério por inveja, porque seu ministério cresceu. Tem ministério aí crescendo. Tem ministério com 100, 200, 1000 ovelhas. Mas é daquele modelo. Daquele modelo. Pode ter filho, não ser casado. Chega com os filhos na igreja. Pode se prostituir, depois tocar no vocal. Pode fazer muita coisa. E a palavra lá é aquela palavra triunfalista. Só vitória, aleluia. Aquela voz grossa, isso é técnica. O cara falou para mim aqui, o obreiro. Isso é uma técnica, pastor, que a gente usa. Pregadores coaches, arrependei-vos. Pregadores triunfalistas, arrependei-vos. Pastores arcaicos, truculentos, que não estudam a palavra de Deus, que não têm humildade, arrependei-vos. Pessoas que foram consagradas nessas conversões, arrependei-vos. O que eu faço, pastor? Eu renuncio o título? Não, agora tu vai buscar. Derramar o óleo precipitadamente em cima de ti, tu sabe disso. Agora tu vai buscar o conserto. Agora tu tá com o título pesadíssimo nas tuas costas, tá com o título de pastor de ovelhas. Agora tu vai ter que apacentar tuas ovelhas. Onde estão tuas ovelhas? Vai buscar tuas ovelhas.
Vai buscar aquilo que Deus te chamou. Olha, já escutei de obreiros. Não, pastor, eu não vou pegar na quebrada, mas tu veio da facção. Não, pastor, eu não vou pregar ali no Mercado Central, mas tu veio da prostituição. Se Deus te resgatou de lá, não, eu quero ir para a igreja ali, grande, que eu não vou dizer o nome, cantar no vocal. Todo domingo eu estou com vestido, uma roupa diferente, que seja do brechó. E vou me apresentar muito bonito, muito bonita na internet. Não, pastor, isso não dá para mim, não. Deus me livre. Tu estava lá dentro da criminalidade. Não tinha medo de nada. Satanás te usava, trevas. Agora que tu veio para a poderosa e majestosa luz. Agora que o Espírito Santo de Deus está te ensinando para te consagrar, jejuar. O morrer vai ser lucro, diz o apóstolo Paulo. Tu vai te preparar, te consagrar, orar e vai pregar, irmão. Tu vai pregar para os teus irmãos que eram do crime, para trazer esses irmãos para a obra de Papai Jeová. Aleluia! Vamos para o vídeo 6, que o tempo acabou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.